Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar do combate aos crimes internacionais. Vamos ver como funciona a investigação, a busca pelos criminosos, a extradição e os acordos de cooperação entre os países. E também o funcionamento da Interpol, os limites de atuação, quais são os crimes mais investigados pela agência e em quais países ela pode atuar. A cooperação entre países para combater crimes existe desde o começo do século passado, mas a formalização desse trabalho se deu em 1923 e em 1956 nasceu oficialmente a Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, com sede em Lyon, na França. Hoje, 194 países têm acordo de cooperação com a agência. A busca por foragidos internacionais continua a ser a principal atividade da Interpol. É famosa a lista de procurados da organização. E o trabalho vai muito além. A cooperação para o combate a crimes comuns, como roubos e assassinatos, se mantém. Mas o desenvolvimento tecnológico, econômico e sociológico do mundo colocou em destaque a investigação de corrupção, de crimes financeiros, contra crianças, de tráfico de drogas, armas e pessoas, crimes marítimos, crime organizado e terrorismo. O Brasil integra a Interpol desde 1986. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, coordenador-geral de cooperação internacional da Interpol. E vamos falar também com Lucas Portela, mestre na área de Relações Internacionais e Ciência Política. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Luiz. O que é exatamente a Interpol, Luiz? Por favor. Bom, antes de mais nada, é importante, situar a Interpol. Muitos pensam que a Interpol é uma polícia à parte. Não é. A Interpol é uma representação de 194 países membros em que cada um dos países nomeia uma polícia como representante da Interpol. A Interpol não atua no sentido de investigar, de realizar operações, diligências na busca in loco dos criminosos, e sim as polícias que a compõem dentro desses 194 países. A sua criação foi em 1923, a sua sede é em Lyon, e a Interpol busca justamente possibilitar que os países estabeleçam laços entre si, propiciando justamente uma melhor interlocução. E, Lucas, a atuação da Interpol é limitada a esses 194 países aos quais se referiu o Luiz, ou ela pode atuar em outros países que não assinaram o acordo de cooperação com a agência? A Interpol ela não é uma polícia à parte, ela é uma organização que busca uma cooperação em troca de informações entre as polícias. Portanto, ela não vai atuar ativamente com uma força específica nos países, né? Ela troca informações e troca também as chamadas e as buscas de suspeitos. Nesse caso, a atuação, então, fica dentro dos 194 países. Não significa dizer que, caso haja um suspeito oriundo de um dos países que não fazem parte da Interpol, ela não possa agir. Entretanto, ela só vai poder agir quando esse suspeito estiver em um dos países membros. Enquanto ele não estiver nesses países, ela não vai ter jurisdição ali para atuar, já que ela utiliza as forças nacionais de polícias para poder ir atrás e para poder estabelecer um inquérito em cima desse suspeito. E, Luiz, existem outros limites para o trabalho da Interpol, além dessa questão de não poder atuar ou não poder trabalhar em outros países, na medida em que não tem cooperação com aquelas polícias locais? Sem dúvida, a Interpol deve respeitar a soberania de todos os países, a jurisdição e, em especial, respeitar os direitos humanos, não se envolver em questões políticas, raciais, ser justamente, como eu disse na questão anterior, um órgão de enlace. Quando você fala em questões raciais, você está se referindo a que exatamente? Não se envolver em quê? Em questões afetas a políticas atreladas a questões religiosas, a questões de preconceito, as questões locais do país, porque com uma representação em 194 países, naturalmente, cada país tem ali a sua
o seu modo de pensar, a sua ideologia, uma condução política. A Interpol deve ficar fora de questões ideológicas, filosóficas, e sim se ater à questão fim, que é o enlace entre países, a cooperação internacional. A Interpol, por ser uma organização intergovernamental, ela precisa ali respeitar os 3 princípios de neutralidade, né? Ela não pode entrar ali e impor uma vontade da própria organização, ela também tem que ter imparcialidade, não pode tomar frente de um ou de outro, e também ela tem uma independência, né? Ela sobrevive dos recursos doados ali. Isso tudo para garantir o respeito ao princípio da soberania que o doutor havia comentado, né? O Brasil tem acordo de cooperação com a Interpol desde quando? O acordo do Brasil com a Interpol, salvo engano, é desde 1956. Aqui em Brasília, né, nós da Polícia Federal representamos o escritório central da Interpol. Temos uma equipe própria, formada por policiais altamente gabaritados, com conhecimento em investigação internacional, com experiência no combate às organizações criminosas, com cursos voltados justamente à análise de banco de dados. O Brasil já, né, fomentou justamente essa questão de análise, banco de dados, uma série de informações para que a Interpol, dentro do canal, que é muito importante até falar nesse momento, né, 24/7, ele funciona 7 dias por semana, 24 horas, interligado pela sede em Lyon, em todos os países membros, de forma que em qualquer hora, a qualquer momento, o nosso pessoal, seja no escritório central, seja também nos escritórios regionais, nos 27 estados, podem também ter acesso a ele e rapidamente, como é da natureza da atuação policial, Guilherme, poder efetivamente dar a rápida informação quando um alvo investigado está passando pela fronteira, chegando pelo aeroporto, é detido ou mesmo ali com suspeita de ser um grande traficante internacional pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, e é assim que nós procuramos trabalhar. Já fizemos diversas operações, temos aqui uma lista enorme, que nem vale a pena citar, justamente no sistema de força-tarefa coordenada pela Interpol. A lista é grande, como você disse, mas cite 2 exemplos que se tornaram famosos na história da Interpol no Brasil, por favor. Alguns exemplos, vamos citar aqui os mais recentes. Operação Turquesa, realizada em 2020 contra o contrabando de imigrantes, que levou à prisão de mais de 200 pessoas na África, Europa, Ásia, sendo aqui no Brasil o centro de controle. Operação Tiger 4, realizada agora em 2021, com o objetivo de combater o tráfico internacional de armas de fogo, envolvendo 13 países membros na América do Sul e mais, né, todos os estados aqui da federação. Levou à apreensão de 4.000 armas, 41.000 munições, além de 20.000 quilos de drogas. Operação Lionfish, desenvolvida também pela Interpol em conjunto com a UNODC, levou à prisão também de dezenas, né, de criminosos. Operação Antes, Libertar, Operação Amazonas no combate aos crimes ambientais. Isso só as recentes. Só nesses últimos 2 anos, 3, 4 anos, temos aqui uma lista que eu poderia ficar lendo aqui até o final do dia, mas as mais recentes que eu aqui acabei de citar. E, Lucas, vários crimes o Luiz acaba de citar. Que outros crimes que a Interpol investiga? A Interpol ela tem foco principalmente em questões de terrorismo, crime organizado, né? Também crimes virtuais, que talvez seja o mais dos crimes aí o mais desafiador, né, no presente momento, mas ela também vai atuar em questões de crimes de guerra, fugitivos, desaparecidos, tráfico de drogas, armas humanas, né, crimes ambientais, econômicos e em vários outros. Como ela traz esse tom de cooperação entre as polícias na troca de informações e de busca de suspeitos, o escopo de atuação dela acaba também espelhando o escopo de atuação das polícias dos próprios países. Então, ela tem uma abrangência aí para atuar em todo e qualquer crime, em especial os transnacionais, né? E, Luiz, a gente sempre ouve falar, fulano está na lista de procurados da Interpol. Como é que funciona exatamente essa lista? Essa questão é bem interessante, né? Diariamente, inclusive por autoridades, juízes, procuradores, promotores, eu sou questionado. Tal fulano está no canal vermelho, posso prender?
Vamos lá esclarecer essa questão, que ela é bem importante, porque cada país tem a sua jurisdição e deve ser respeitada. A Interpol, Guilherme, ela possui 7 tipos de difusões: a vermelha, a amarela, a azul, a preta, a verde, a laranja e a roxa. Inclusive, são difusões atreladas à questão de pessoas desaparecidas, pessoas que têm algum alerta porque estão sendo investigadas, mas a mais famosa é justamente a difusão vermelha, que é destinada à prisão de investigados ou condenados contra os quais há uma ordem de prisão criminal expedida por uma autoridade competente de cada um dos países membros. Ah, e qual o significado? O país, ao colocar um criminoso na difusão vermelha, ele assume o compromisso do quê? De extraditá-lo, caso ele seja identificado. E muito importante, vem a questão atrelada do Brasil. O fato de o investigado estar no canal vermelho, ser identificado aqui no Brasil, permite a sua prisão? Negativo. Temos que nos ater à nossa Carta Magna, que prevê os casos excepcionais de prisão. E o canal vermelho não se encaixa entre eles. Desta forma, uma vez identificado um alvo criminoso no canal vermelho, nós da Interpol representamos pela prisão do criminoso. E Luiz, você pode explicar melhor como é que funciona a procura e a investigação sobre esses criminosos internacionais? Perfeito. Uma vez que haja, justamente a introdução do criminoso no canal vermelho, nós já iniciamos uma investigação, inclusive, esse criminoso terá ali os bancos de dados da própria Interpol, as polícias locais, aquele alerta, e vamos fazer um trabalho efetivamente de investigação, verificar qual foi o seu paradeiro, onde que ele passou, como uma investigação desenvolvida em um inquérito policial, em um procedimento próprio. Tudo dentro do canal apropriado da Interpol. Uma vez localizado, partimos para as representações regionais em cada um dos estados do Brasil, e aí sim vão em loco ali realizar a prisão dele, desde que haja justamente já um mandado expedido por uma autoridade judiciária competente. E Lucas, depois que o procurado é encontrado e preso, qual é o próximo passo? É extradição? Como é que funciona isso? Mas eu pediria que você respondesse logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do combate aos crimes internacionais e do trabalho da Interpol. E os nossos convidados são Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, coordenador-geral de cooperação internacional da Interpol, e Lucas Portela, mestre na área de Relações Internacionais e de Ciência Política. Lucas, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Depois da localização, da prisão de um suspeito pela Interpol, qual é o próximo passo? É a extradição? Se for, como é que isso funciona? Por favor. Bom, Guilherme, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se há um acordo de extradição entre o Brasil e o país que está requisitando, que requisitou a prisão, né? Havendo, todo o processo de extradição ele é mais simplificado e ele vai de acordo com o texto ratificado do acordo. Não havendo, aí há um processo de extradição passiva vigente no Brasil, pelo qual a Secretaria Nacional de Justiça, por meio do Departamento Estrangeiro, ela realiza uma análise da admissibilidade da extradição, de acordo com as nossas leis, nosso ordenamento interno, notando que sim, é um caso passível da extradição, ela encaminha o pedido para o STF, que vai analisar e considerar o mérito da questão. Tendo o mérito sendo aprovado, sendo deferido, a extradição ela vai ocorrer. E Luiz, quando um crime é cometido em vários países por uma mesma pessoa, qual é o país que fica encarregado de punir esse criminoso? Vários pedem extradição, digamos. Para onde ele deve ser extraditado? Justamente com a Interpol, com nossos adidos, com as representações estrangeiras, nós procuramos realizar uma investigação conjunta.
E hoje é uma realidade, Guilherme. O crime é transnacional. Hoje começamos a investigar um narcotraficante, ele vai ter contato em vários países, em um país vai estar associado, no outro vai realizar o tráfico propriamente dito, no outro a lavagem de dinheiro, e assim todos os países terão legitimidade para processá-lo. No momento em que o criminoso ele for preso, frente a uma investigação no Brasil, independentemente das investigações dos outros locais, o Brasil, em respeito à sua soberania, dentro da sua atividade jurisdicional, vai julgá-lo, condená-lo, cumprir a pena, e nada impede que o outro país, em seu processo, no seu sistema de persecução penal, adote as mesmas medidas e peça a extradição. Aquele país que primeiro pedir a extradição vai ter preferência. Claro que, como bem colocou o Lucas, vai depender de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para verificar se há ou não os limites legais para efetuar tal intento. E, Lucas, se houver o acordo de extradição e o Supremo decidir, por exemplo, que não, em que ele pode se basear para negar a extradição? Ele pode se basear no próprio ordenamento jurídico interno. Então, um exemplo até prático: o ordenamento jurídico do Brasil proíbe a extradição de brasileiros. Então, no caso de uma negação nesse sentido, ele pode argumentar: olha, é um nacional do Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro o protege e, portanto, a gente não pode fazer a extradição. E, Luiz, existe alguma punição para um país que deixar de extraditar um criminoso sem razões razoáveis? Guilherme, até interessante a sua pergunta, que a gente pode até exemplificar para ficar mais fácil para os nossos espectadores. Muitos vão se recordar do pedido de extradição da Itália do Cesare Battisti. Havia um clamor na Itália pela extradição dele, por uma decisão política, uma vez que o Supremo Tribunal Federal brasileiro já tinha autorizado a extradição, o governo, naquela época, negou. Tem que se respeitar a soberania, de forma que não há como punir o país. Pode, claro, afetar as relações diplomáticas, mas não há punição. Inclusive porque, como a gente tem falado, tem que respeitar a soberania. Lucas, entre as razões para que um país negue a extradição de outro, pode estar, por exemplo, divergência da forma de punição. Digamos que um país qualquer que tem pena de morte peça ao Brasil a extradição de um criminoso. O Brasil não tem pena de morte. Ele pode alegar isso para negar a extradição ou não? No caso, Luiz, ele, como já foi até dito, como é uma prerrogativa do governo brasileiro negar ou não, ele pode usar esse argumento sim, de negar por uma questão de incompatibilidade de sentença. Mas o doutor Luiz está aqui, pode até ajudar e reforçar isso, é uma questão de muita excepcionalidade, você negar em razão de uma pena. Perfeito, Hoje a matéria ela é regulamentada, Guilherme, pela Lei 13.445 de 2017, justamente, até para os nossos espectadores poderem consultar, em seu artigo 96, que prevê justamente os casos que não é permitida a extradição. Casos, por exemplo, de pena de morte, casos de penas corporais, casos de penas que ultrapassem o limite estabelecido pela nossa legislação ou por motivo político. Então, estão lá expressos os casos. Mas é importante ressaltar, Guilherme, que o país, como por exemplo a China, ela pode assumir o compromisso. Por mais que lá haja pena de morte para esse crime que ela está extraditando, ela assume o compromisso. Não vou aplicar a pena de morte, vou respeitar o limite disciplinado no ordenamento jurídico brasileiro, de 30, agora 40 anos. Você se lembra de algum caso semelhante, mesmo que não envolva o Brasil? Sim, tivemos casos recentes, inclusive, bem interessante, envolvendo a China, em que o Supremo Tribunal Federal negou a extradição de um cidadão chinês que foi preso aqui no Brasil, justamente porque o ministro, salvo engano, Celso de Mello, entendeu que a China não respeitava os direitos humanos e, assim, não permitiu a extradição. Agora, Lucas, o Brasil ou qualquer país pode, além do acordo de cooperação com a Interpol, assinar outros acordos semelhantes com outras instituições do gênero?
Sim, pode sim. Inclusive, o Brasil tem em vigência hoje um acordo no âmbito do Mercosul, envolvendo investigação conjunta de crimes. Tem também com a Europol, da União Europeia também, baseado nessa matéria de inquéritos também, e com os Estados Unidos. Então, como ele não é um acordo, o acordo da Interpol não é um acordo integrativo que busca integrar as polícias, mas sim provocar uma cooperação entre as polícias, isso não exclui a possibilidade do país celebrar acordos desta matéria com outros países. E é até desejável, porque isso torna o processo mais célere, fica mais fácil e rápido você fazer o processo de apuração dos criminosos. E quais as diferenças entre o acordo do Brasil com a Interpol para os acordos que o Brasil mantém com o Mercosul, com a Europol, com os Estados Unidos, como você citou? Como o acordo da Interpol ele envolve 194 países, né, e ele é baseado exatamente na troca de informações e nas comunicações dos canais, ele não entra necessariamente em ações conjuntas das polícias, né? Pode haver, mas não é o foco inicial. Já quando você celebra contratos mais específicos, como por exemplo o do próprio Mercosul, você já vislumbra ações conjuntas também, em especial ali na zona fronteiriça do Brasil, por exemplo, né? Então, você consegue estender para além do inquérito, né? Também trazendo, inclusive, questões de troca de informações, né? De intercâmbio de policiais, entre outros aspectos também. E, Luiz, a Interpol estabelece relações, troca de informações com essas outras entidades que a gente citou há pouco, Europol, o Mercosul? Sem dúvida, né? Tanto como foi bem citado, né? A Meripol, Europol, Afripol, a Cenapol, a UNODC, a Interpol está presente no próprio GAFI, no Grupo de Atuação nos Combates aos Crimes Financeiros e ao Terrorismo, a Interpol tem assento. Então, justamente a ideia é essa, né? De enlace, de troca de informações, respeitar a soberania, porque a Interpol não é uma polícia internacional propriamente dita, e sim, justamente um órgão que visa a cooperação policial voluntária. Essas outras entidades que você citou, entre elas a Europol, são semelhantes à Interpol na sua Constituição? Constituição, eu digo na sua organização, elas não se constituem como polícia? Também, nenhuma delas, né? É uma Constituição semelhante, justamente, né? Reunindo nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, um grupo de países que vão justamente se comunicar aí com a rede suprema, com a Interpol. Lucas, a legislação brasileira que trata dessas questões todas que nós estamos citando, tanto as relações com a Interpol quanto a extradição de criminosos, é uma legislação adequada ou precisa ser modernizada na sua avaliação? A minha avaliação, ela sim, ela é modernizada porque ela acompanha, né? Ela vem acompanhando também as tendências do direito internacional público. Toda vez que há um novo acordo lá fora e o Brasil ele assina, ele faz o processo de internalização também, né? As limitações que existem hoje dentro da nossa legislação também é um espelho das limitações internacionais. Em que sentido eu faço essa colocação? No sentido que há dentro das relações internacionais um respeito aos princípios de reciprocidade, de independência, de soberania, que são princípios que os acordos eles não vão afrontar. E, consequentemente, também nossa legislação interna ela também não vai bater de frente, né? Garantindo aí todos esses princípios. Luiz, voltando a falar da Interpol especificamente, há uma questão que eu acho interessante e que a gente não falou lá atrás quando dissecou um pouquinho o trabalho da agência. Afinal, como é que se sustenta financeiramente o trabalho da Interpol? Com a colaboração de vários países? Quem paga o seu salário, por exemplo? Na realidade, como eu falei, a Polícia Federal no Brasil, ela representa a Interpol. Aqui em Brasília, nós somos a sede do escritório, né, que representa a Interpol, e assim nos demais países. Mas também, foi ótima a sua pergunta, Guilherme, porque temos obrigação, né, como nos órgãos internacionais que nós fazemos parte, de contribuir, né, com uma determinada quantia, que até uma questão do acordo,
para os trabalhos que até temos representantes, né, da Interpol fora do Brasil. Temos delegados, temos policiais federais que representam a Polícia Federal, tem assento na sede em Lyon, inclusive, em Nova York, na Argentina, em Buenos Aires. Então, assim, o Brasil tem que contribuir também financeiramente. E essa contribuição cobre, por exemplo, os gastos de uma viagem do nosso representante para uma reunião em Lyon, na França. É isso? Exatamente, né? Tanto a própria Polícia Federal tem orçamento para pagar especificamente essa missão, como também a Interpol, quando for do interesse global, também pode arcar com os custos dessa missão. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. É um tema bastante interessante, mas chegamos ao fim. Eu agradeço, portanto, aos dois pela participação, ao Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, coordenador-geral de Cooperação Internacional da Interpol, e também a Lucas Portela, mestre na área de Relações Internacionais e Ciência Política. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Veja nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.